Olá, mulheres positivas! Hoje aqui comigo uma mulher que é mais que inspiradora. Ela foi considerada CEO do ano, ela foi considerada uma das mulheres mais inspiradoras, uma das maiores líderes brasileiras e ela é rainha do chocolate. Renata Vick, obrigada pela sua presença. Fabi, que gostoso estar aqui com você. A gente estava se devendo, né, esse encontro e eu tenho certeza que esse nosso bate-papo vai ser muito inspirador. Obrigada pelo convite. O prazer é meu, Rê. Eu adoro o seu speech, eu gosto muito das suas mensagens. Eu vejo que você é uma líder que tem muita preocupação com o seu time. Eu lembro que alguns anos atrás eu tive o privilégio de te entrevistar pela primeira vez e nunca me saiu da cabeça você me dizendo que 85% do seu tempo você aloca com o seu time. Então, formando equipe, cuidando das pessoas, rodando o Brasil. Então, acho que conta um pouco para quem talvez não te conhece ou não te conhece a fundo, embora você seja uma figura muito conhecida. Conta um pouco sobre quem você é, o que você faz hoje. Você assumiu como CEO com 38 anos de idade em um grupo, talvez o maior grupo, né, de chocolates. Então, conta pra gente. Fabi, eu sou uma entusiasta na agenda de desenvolvimento de pessoas. Eu comecei a minha jornada muito cedo, com 16 anos. Então, já estou há mais de 27 anos, né, nessa jornada empreendedora e tive a oportunidade de desenvolver grandes talentos. E eu acredito que realmente um líder deve focar grande parte do seu tempo no desenvolvimento daqueles que vão percorrer essa jornada junto com vocês. Então, eu coloco muita energia, não só no desenvolvimento, mas principalmente em como é que eu amplio o espectro de atuação da minha liderança, dando cada vez mais ownership e propriedade para que eles possam, de fato, desenvolver projetos que eles deixem as suas digitais. Né? Eu acredito muito que é impossível a gente pensar numa liderança, né, que paute a sua relação no convencimento. Eu entendo que, cada vez mais, os líderes devem buscar inspirar e mobilizar os seus times para um objetivo comum. Então, hoje eu fico muito feliz, eu estou à frente de um grupo que é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes franqueadores do país, com 3 marcas, Copenhagen, Brasil Cacau e Cop Coffee, mais de 2.000 colaboradores. E eu fico muito feliz também aqui, estou com uma mulher inspiradora como você, de dizer orgulhosamente que o Grupo CRM emprega 2.000 colaboradores, sendo 53% do nosso quadro efetivo de colaboradores composto por mulheres e 57% na liderança. Né, o que me deixa muito orgulhosa de dar esse espaço realmente para mulheres incríveis, extremamente talentosas, num ambiente meritocrata, para desenvolverem projetos lindos à frente dessas marcas tão pujantes, tão incríveis e tão fortes. Rei, você fala no seu Instagram também, você tem algumas falas, para quem não conhece o Insta da Renata, vale a pena, Renata_Vick, e tem algumas falas suas que eu gosto muito. Em uma delas você diz o seguinte: o papel de um líder é quase que como, daí eu não sei se vou acertar a palavra exata que você usou, mas iluminar o caminho para que ele possa caminhar, correr, voar na direção certa. E eu sou uma líder que gosto que o meu time deixe a sua digital. E eu achei muito poderoso isso, né? Porque eu leio que o bom líder é aquele que consegue transformar, daí não me leve a mal, né, uma pessoa mediana em uma pessoa brilhante. Como é que você faz isso? Fabi, eu vejo muito hoje, né, os líderes querendo receber nas suas equipes pessoas prontas, né? O que, de fato, para mim, me parece utópico, né? Ninguém nunca está pronto. Se está pronto, significa que você não extraiu o melhor, né, que aquela pessoa pode dar. Então, é claro que é importante que você traga para dentro da sua companhia pessoas preparadas, né, de acordo com a senioridade da posição que você está buscando, mas é seu papel como líder e é algo que você não pode terceirizar o desenvolvimento das suas equipes, né? Como é que você explora cada vez mais as habilidades dos talentos que você tem, porque quando você acredita que ele está preparado, significa que ele está preparado sim, mas para uma nova etapa, né? Para um novo desafio, para que você abra, como eu digo, cada vez mais pista. Então eu falo que os meus talentos são os Boeings e que eu, como facilitadora, como líder, sou o farol da transformação para abrir novos caminhos, para que sim, eles possam desenvolver novos feitos de maior, principalmente, impacto. E quando eu falo em deixar digital, é que cada vez mais os colaboradores se sintam parte integrantes da cultura da organização. Eu não conheço organização
que tenha conseguido se sustentar no médio e longo prazo, sem que o líder, né, e sem que a cultura seja uma cultura fomentadora de talentos. E fomentar talentos significa sentar do lado e saber auxiliar e principalmente capacitar o seu time, o líder coach que fica na beira da piscina. A gente não vai entrar no tanque, né, porque é papel do time fazer o seu trabalho, mas você precisa estar como líder coach, principalmente propiciando um ambiente de desenvolvimento à base de confiança. Eu acho que muito se estabelece nessa relação realmente de confiança que é construída no papel do líder. Muitas pessoas hoje não querem estabelecer, o que para mim é antagônico, né? Como é que a gente vai desenvolver pessoas se a gente não se relaciona, né? A gente vê líderes que não se relacionam, que não conversam com as suas equipes, que não sabem, né? Ninguém chega dentro do teu ambiente de trabalho, veste um crachá e deixa de ser a Fabi, a Renata, né? Com os seus aspectos pessoais, naquilo que você viveu. Então, eu dedico muito do meu tempo também em estabelecer essa presença, essa proximidade, os rituais de cultura que me colocam mais lado a lado com o meu time. Você falou sobre confiança. Já aconteceu nos seus 27 anos, 27 anos. No mercado corporativo, você começou com 16, de você apostar muito numa pessoa e daí essa pessoa, de alguma maneira, te decepcionar, ou ir embora, ou depois você entender que ela estava remando contra, porque existe isso às vezes, né? Claro, acontece. Eu acho que a gente não pode se inibir de deixar de fazer o nosso papel como farol da transformação com receio do que pode acontecer. Mas eu avalio muito essas questões de frustração, decepção, surpresa em relação ao que vem acontecendo, porque eu não atribuo que isso é algo que acontece isento da responsabilidade da liderança, né? Muitos dos caminhos que se traçam também é reflexo da liderança. Muitas vezes não tem a autopercepção e o líder não tem aquela agenda de autoconhecimento e autopercepção para fazer essa avaliação. E aí ele se sente muitas vezes traído, né? Eu me sinto traído porque, nossa, eu desenvolvi aquela pessoa e aí apareceu uma proposta, essa pessoa... Dificilmente, se ela está realmente engajada e se ela se sente estimulada e desenvolvida e se ela tem uma admiração, né, pelo líder, você tem menos chance de se decepcionar. Então, acontece, sem dúvida nenhuma, a gente não controla 100% das variáveis, né, como um todo, mas eu costumo mais fazer essa lição de casa do meu olho a olho aqui com o espelho, menos olhar pela janela, no sentido do que pode ter acontecido de fatores externos que levou essa pessoa a tomar uma decisão contrária ao que eu queria e muito mais na minha reflexão do que eu mais poderia ter feito, do que adicionalmente eu poderia ter contribuído para, se é um talento, reter essa pessoa. Agora, é muito importante também que haja uma análise bastante criteriosa sobre a aderência cultural, porque eu já vi muitas vezes profissionais brilhantes que não se adaptam à cultura de outras organizações. E cultura é uma reflexão importante, porque não existe cultura certa e não existe cultura errada. Mas é papel da liderança elucidar qual é a cultura, para atrair os talentos que se sentem motivados a estarem dentro e contribuírem como parte de um organismo vivo, que a cultura ela é feita das relações, das pessoas, do nosso modo de ser, dos valores que a gente aplica no dia a dia. Vai ter que ser muito maravilhosa em pensar que eventualmente essa pessoa foi embora porque você... Sem dúvida. Que, sim, eu gosto desse jeito que você pensa, né? Você sempre se coloca num lugar de aprender mais. Sem dúvida, Fabi, sem dúvida. A gente tem que ter humildade, né? E de novo, por isso que quando eu penso no que compete a mim, uma pauta para mim inesgotável de conhecimento é tudo que envolve autopercepção. Eu acho que a agenda de autocuidado, a agenda de autopercepção e a agenda de autoconhecimento te tornam uma pessoa melhor, não só um líder mais preparado. E quanto melhor preparado você está, eu gosto de uma analogia muito simples aqui, que as pessoas memorizam e que faz muito sentido. Quando você está num avião e a aeromoça diz, olha, em caso de acidentes ou descompressão... Antes você põe a máscara em você, para que depois você consiga auxiliar, inclusive o seu filho, muitas vezes, uma criança ao seu lado. Ou seja, se você não estiver cuidando daquilo que te nutre para que você esteja bem, em total condição de prestar o seu melhor serviço à sua equipe, à sua família, a todos aqueles que estão no seu ambiente de convívio, dificilmente você vai ser assertiva na sua abordagem. Mas o que você faz para se manter atualizada, assim, não se perder, não se destacar, assim, de uma Renata atualizada e desenvolvida e empática? Empatia, eu acho que é algo que vem muito da educação que eu recebi. Eu tenho o maior símbolo hoje de admiração, que é... Minha mãe é falecida há 8 anos. Foi a maior perda que eu tive na minha vida. Enfim, eu até hoje me lembro com muito carinho, né, dela na minha formação como ser humano.
porque ela era, para mim, um símbolo de generosidade, de empatia. Ela me ensinou muito sobre isso, sobre o quanto é prazeroso a gente, de fato, de forma genuína, porque não pode ser, né, de forma só efêmera, tem que ser de forma genuína, porque é igual cultura, né? Cultura você não sustenta. Cultura é sobre o que você é, não sobre o que você faz. Né? Então, está muito ligado ao que a Renata é na base dela, nos valores dela, na forma como ela recebeu isso da sua família e sente que é um valor inegociável na forma como ela traduz isso nas suas relações. Mas existe também uma agenda, que isso todos nós podemos praticar, independente do nosso background, da forma como a gente viveu, né? Não recebeu, mas viveu esses valores dentro da nossa família, que é, por exemplo, a nossa agenda de autocuidado. Eu sou extremamente rigorosa em relação à minha agenda de autocuidado, porque isso me energiza para que eu possa, o tempo todo, dar o meu melhor para as pessoas que estão comigo. Então, atividade física, uma alimentação equilibrada, uma agenda com um espaço reservado para estudar, para consumir conteúdos que eu entendo que realmente são relevantes, que vão me ajudar, um processo de terapia, um processo de coach, são processos que te ajudam a estar cada vez mais conectada com aquilo que move um líder, que é a sua essência. Quanto mais você olha para dentro, quanto mais você se conecta com a sua essência, mais preparada você se sente de poder oferecer a sua ajuda ao outro e extrair o que ele tem de melhor. Inclusive na mentoria, eu tenho feito muito e tem me dado um prazer enorme. Confesso que é uma atividade recente, eu não fazia isso de forma tão estruturada pela agenda, sempre muito com muitas atribuições, sempre muito corrida. Mas eu comecei a mentorar alguns executivos do grupo CRM, de outros níveis, pessoas que não são a minha linha 1 de reporte. Incrível, né? Porque num processo de mentoria, você primeiro entende qual é o anseio, qual é a expectativa de desenvolvimento. Por isso que eu falo que isso é algo que você não terceiriza, né? Quando você entra num processo de mentoria, eu sou mentorada, né? E agora eu comecei a dar mentoria. Você divide isso com o seu mentor. Eu quero, parte da sua intencionalidade, isso é muito poderoso. Eu quero me desenvolver neste aspecto. Hard skills, soft skills, mas você quer se desenvolver. Quando você coloca intenção naquilo, aquilo faz sentido para você, receber ajuda é muito mais fácil. Rê, você falou sobre o seu tempo, que ele é absolutamente complexo e atribulado, com 1000 funções, casada com filho, alimentação, compromissos sociais, criar e, enfim, uma cultura saudável e moderna para o seu time. E eu assisti também um vídeo seu onde você fala tanto sobre a gestão de tempo, a importância de delegar, quanto sobre como ter uma boa gestão do seu WhatsApp. E eu quero falar sobre esses dois temas no segundo bloco. Mas para fechar o primeiro, eu queria que você deixasse uma mensagem para as meninas e mulheres que estão te ouvindo e te assistindo. Olha, eu queria deixar uma mensagem que eu acho que ela é muito poderosa e que ela faz parte da minha vida. Então, eu queria compartilhar um pouco de como foi encarar essa realidade. A realidade de que o limite não é limitante, né? Ou seja, existe um limite e ali ele se torna intransponível. Em muitos momentos da minha vida, onde eu me vi numa situação limite extrema, em pivôs rígidos, em grandes movimentos que eu tive que fazer inflexões estratégicas, eu entendi que o limite era só um convite para que eu conseguisse encontrar ali o combustível que faltava, a ambição positiva, a ambição ela é positiva, para virar o jogo e ir além. Então, momentos de altíssima vulnerabilidade, cenários adversos, como muitos que a gente já passou, me forjou uma mulher mais forte, porque eu vi que o limite não era limitante para seguir em frente. Olha, o papo aqui tá ótimo, mas agora tem um recado para você. Você tem medo de caminhar sozinha pelas ruas? Eu e muitas mulheres também já nos sentimos assim. Por isso, em 2022, a TIM e o Mulheres Positivas criaram o Caminho Delas, uma funcionalidade de geolocalização no app Mulheres Positivas que mostra rotas seguras nas cidades. Com essa e outras iniciativas, a TIM atua diariamente para construir uma sociedade mais justa e segura para todas nós. E demos mais um passo. Agora, as lojas da TIM são locais seguros para você, mulher que passa por situações de violência. Baixe o app do Mulheres Positivas e conheça o Caminho Delas. TIM, imagine as possibilidades. E o Mulheres Positivas faz um rápido intervalo e volta já já, não sai daí. E o Mulheres Positivas está de volta com ela, que é inspiração pura. Rê, você... Toda vez que eu te mandei o WhatsApp, sei lá, há uns 5 anos que eu tenho o seu WhatsApp, você nunca deixa de responder, nem que você mande o número de alguém, da Ayla, de alguém do seu time.
E há pouco tempo atrás você fez um post falando sobre como você tem uma gestão inteligente de WhatsApp. Eu confesso que é muito difícil para mim fazer gestão do meu WhatsApp. Primeiro porque tem um monte de gente me escrevendo, me pedindo favor e coisas inúteis. Segundo porque eu me confundo e eu não consigo ficar sem responder. E eu acho que você também, porque eu vi também que você gosta de zerar. Como é que você lida com isso? O WhatsApp hoje é uma ferramenta de trabalho poderosa, mas ela também pode trazer uma distração imensa pela quantidade de mensagens que você recebe por dia e aí como é que você faz a devida priorização. Então, eu realmente sou muito disciplinada e eu acho que é uma questão também que eu aprendi muito, aí nesse caso com meu pai, que é uma pessoa muito atenciosa, e ele sempre me ensinou a importância da gente dar um retorno a qualquer pessoa que hoje entre em contato com a gente. Então, o que eu faço é, primeiro, eu uso o WhatsApp Business, acho que fica uma dica aqui, prática de ferramenta. Ele tem uma série de recursos, então, trancar conversas, etiquetar conversas, fazer o acompanhamento eficiente, transcrição de áudio, tem uma série, né, de benefícios ali que a gente consegue utilizar. Eu uso muito o WhatsApp na web, porque também eu estou o tempo todo, né, ali, enfim, em reunião, acompanhando outras demandas. E eu crio, acima de tudo, uma rotina de todos os dias fazer, principalmente um ativo sobre as prioridades que eu tinha, ou seja, as pessoas que eu estou devendo algum retorno, etc., que eu preciso priorizar através das etiquetas, da gestão das etiquetas. Mas eu acho que isso passa muito, isso aqui é muito mais a ponta do iceberg, né? Como é que o recurso que você utiliza. Mas a grande motivação é justamente o compromisso que você tem, né, com a sua agenda. Isso começa, de novo, lá atrás, com a agenda de continuar com uma autodisciplina, de acordar às 5 horas da manhã, de fazer a minha atividade física, de cuidar da minha agenda, algo que eu não terceirizo. Então, quem cuida da minha agenda, claro, eu tenho uma secretária que me ajuda, mas quem determina a prioridade, onde eu vou, o que eu posso não deixar de fazer essa semana, o que eu tenho que colocar mais energia, onde eu quero estar presencial, onde eu posso delegar para o meu time estar, eu ainda fico muito à frente, principalmente das escolhas do que cabe na minha agenda. Então, eu acho que isso é muito do direcionamento de como eu levo a vida, né? O WhatsApp é mais uma forma que eu acho que se tangibiliza na minha disciplina, mas é a forma como eu encaro todos os meus compromissos. E você acorda às 5 da manhã todos os dias? 4h40, para ser mais exata. E que hora você vai dormir, Rê? 9h30, 10. 9h30. 4h40 todos os dias. 4h40 Aí você treina todos os dias. Faço 2 treinos de manhã. 2? 2 treinos. Por isso que eu gosto de acordar bem cedo e 7h30, 7:45, eu já estou começando a me preparar. 8 horas, primeira reunião do dia. Mas como é que você lida com gente te pedindo favor o tempo inteiro? O que você faz? Eu acho que acontece, né? A gente sabe disso, enfim. Mas quando você tem uma estratégia clara do que faz sentido, você também se sente à vontade. Eu me sinto à vontade, sempre com muito respeito, com muita atenção, com uma devolutiva sempre muito delicada, mas de explicar, né, que aquilo às vezes não está condizente à estratégia da nossa companhia, do nosso momento pessoal, etc. E sendo muito fidedigna, né, realmente, na resposta. Porque eu acho que também quando você não responde, você gera, infelizmente, aquele backlog que a pessoa fala, puxa, não é que eu recebi um não, né? Não é que houve um esclarecimento do porquê que aquilo não faz sentido. Você só ficou sem retornar. Então, quando você fica sem retornar, ou quando você é mais evasivo na forma como você responde, você também não fecha a porta. Então, eu costumo, com muita delicadeza, claro, mas abrir claramente qual é o motivo pelo qual eu estou declinando, né, daquela abordagem. Não, porque você fala também sobre delegar. Qual que é a outra palavra? Delargar. E delargar. Conta pra gente. Eu vejo muitos líderes delargando, né? Então, eu não faço e também não endereço da melhor maneira, não capacito, não acompanho o meu time, eu simplesmente delargo. E aí a chance, né, de um projeto perder o controle, não sair com a mesma maestria que você teria caso você estivesse ali à frente, é muito grande. Então, eu acho que líderes têm a responsabilidade de capacitar os seus times e fazer escolhas estratégicas onde o líder deve estar e onde ele deve dar exposição para o time. E com isso você delegou uma atividade com a responsabilidade de deixar claro o que você espera daquela atividade, qual é a responsabilidade, qual é a senioridade que aquele time tem para conduzir e de acordo, de novo, com a ambição, né, que aquele profissional tem. Você não pode dar a condução, por exemplo, de um conselho de administração, de uma reunião de conselho de administração, para alguém que não tem senioridade para te preparar um material para aquilo. Mas ele pode preparar em fóruns menores e isso também exige, né, um acompanhamento muito grande do líder, de entender como é que ele vai criando oportunidades e moldando a sua equipe para que eles estejam sempre preparados a irem num processo evolutivo de apropriação de novos territórios e novos conteúdos. Tem uma frase sua que eu adoro, que você fala o seguinte: os feedbacks mais genuínos e mais promissores são aqueles que vêm da observação dos outros
em relação ao que você faz e não do que você vende ou projeta para o mercado. O que você quer dizer com isso? Essa, para mim, é a frase que pode ser resumida nessa reflexão que eu sempre faço de o quanto você está se concentrando na sua lição de casa ou o quanto você está se distraindo olhando pela janela. Todos os êxitos, os maiores êxitos grandiosos que eu tive foram os momentos onde eu estava muito concentrada em olhar menos para fora e trabalhar com muito afinco naquilo que eu consigo mobilizar. Né? Você não controla os 50% que está fora do seu alcance. Então, acho que hoje, principalmente, né, nesse mercado onde parece que tudo precisa ser compartilhado, reverberado, as redes sociais deram, né, esse espaço para que praticamente real time, né, os seus stakeholders acompanhem tudo que você está fazendo. Quanto mais concentrado você tiver, né, em desenvolver o seu negócio e que todas as ações sejam pró-business, pró-times, pode ter certeza que o player estratégico vai olhar e vai observar e vai ver valor, porque é genuíno, porque a cultura da organização, ela é mobilizadora. Então, os resultados falam por si. A minha trajetória, Fabi, fala muito sobre isso, né? Assim, ter começado com 16 anos, numa estrutura de empresa familiar, ter passado por uma empresa de private equity, hoje está ocupando um cargo, né, como executiva, CEO de uma grande multinacional, sempre foi sobre os resultados que eu entreguei. Mas não apenas sobre os resultados que eu entreguei. Isso tem uma diferença importante na construção da trajetória. Os números são dados irrefutáveis e todo executivo precisa entregar resultado. A gente não pode romantizar isso, né? Nós aqui estamos imbuídas de entregar o melhor resultado de acordo com o nosso business plan. A gente discute isso em conselho de administração e é nossa responsabilidade se comprometer com a entrega numérica dos resultados. Mas também a forma como você entrega os resultados, aquilo que é inegociável para você, aquilo que você deixa de legado, aquilo que você imprime como digital na história da onde você está atuando, é muito importante. Eu, pelo menos, avalio muito, né, o como os meus times entregam. Não vale jogar fora das 4 linhas, não vale sangue. A gente precisa entender o quanto a gente, de fato, está construindo com uma visão de perpetuidade. Esse sempre foi o meu propósito, sempre foi o que me mobilizou. Né? Estar à frente de uma companhia com quase 100 anos de marca não é um privilégio. A gente mexe com a emoção das pessoas. A marca Copenhagen é uma marca que emociona as pessoas. Né? A gente sabe que é mais do que um chocolate de qualidade. Isso é indiscutível. Isso uma propriedade de Copenhagen que nem mais volta à mesa para se discutir. Isso sempre terá. Mas a gente está aqui preocupado em como é que a gente vai perpetuar uma marca de 100 anos, como é que a gente traciona inovação, como é que a gente fala com novas gerações. Então, ter um ambiente preocupado em como a gente desenvolve isso de forma sustentável e perene é tão importante quanto o resultado de curto prazo que a gente tem que fazer para fechar o nosso trimestre. Oi, eu olho para você assim e eu vejo uma equação completa aqui. Você é bem casada, você é saudável, você é bonita, você tem uma posição... O que mais você quer da sua vida? Você quer mais alguma coisa? Nossa, eu estou só começando. Eu digo que eu tenho a sensação até hoje do day one. E isso também é uma dica, né, que eu deixo. Se você não sente o entusiasmo e a inquietude positiva de todo dia ser o day one, quando me perguntam nessa reflexão que você fez, mas já foi construída uma história de sucesso, são 30 anos, quanta coisa você deixou, a sua digital já está mais do que impressa nessa história e tal. Eu tenho a sensação, sem demagogia aqui, que eu estou na metade do caminho. Eu acho que ainda tem muito a ser construído, eu ainda sinto que eu tenho muito combustível para queimar e muito energizada. Talvez também por essa agenda que a gente conversou aqui de ser incansável na busca por novos conhecimentos. De todos os espectros, né, de conhecimento que eu mais me aprofundo, o que mais me encanta é o comportamento do consumidor. Por isso que eu visito tantas lojas, são mais de 250 lojas que recebem a minha visita por ano. Só agora, estamos em maio, eu já visitei quase 80 lojas esse ano. Meu Deus. Então, e, de novo, saindo do eixo, né, central da nossa zona de conforto aqui, que é, eu estou dentro do eixo de São Paulo, Zona Sul, e eu vou aqui conhecendo e revisitando as mesmas lojas. Não, como é que a gente conhece? O Brasil é um país que guarda particularidades regionais muito importantes. Estar em campo, indo para Goiânia, indo para toda a parte ali, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, eu viajo para grandes polos que não são conhecidos por mim, então a gente tem uma pauta também de expansão muito pujante
O ano passado foram 257 novas lojas inauguradas e isso me faz também estar muito à frente para conhecer novos franqueados, entender quem são os nossos leads fora aqui do eixo Rio-São Paulo. Então, estar em campo é o que hoje mais nutre a minha inquietude positiva e a minha vontade de continuar. Aí você chega lá e conversa com todo mundo, assim, na loja? Primeira coisa que eu chego, ritual da nossa cultura, primeira coisa é um abraço caloroso nos nossos vendedores. Eu respeito grandiosamente, fico arrepiada, olha só, não é exagero. Eu respeito e tenho um carinho gigante, porque eu comecei como vendedora, né? A minha primeira oportunidade foi no contato com o cliente. Isso me moldou muito nessa veia comercial, nessa veia de marketing, de entender de marca, produto, canal. Esse tripé só consegue ser desenvolvido quando você dedica tempo à linha de frente. Um CEO de varejo que não está em campo, dificilmente está extraindo todas as oportunidades que ele tem. Eu volto das lojas energizadas e com muitos insights poderosos, e aí eu uso da capacidade de execução, que eu digo lá, né, o Boeing e a pista, não adianta ter um Boeing se você não tem a pista. Então, você vai a campo, você se imune de novos insights, e quando você chega, né, você tem um time mobilizado, engajado na tua cultura, com vontade de executar, a veia executora do Grupo CRM é uma coisa impressionante. Essa é a nossa maior fortaleza, a capacidade de perenizar a marca, atuando no presente com muita atração. E Rê, pra gente fechar livro, filme, mulher que você admira, mas antes eu queria que você deixasse algum conselho que te deram, seu pai, sua mãe, alguém, e que te ajudaram a chegar onde você chegou. Olha, para mim o conselho mais valioso que eu já recebi, e muito corajoso, acho que foi um conselho muito corajoso, foi do meu pai. Ele fala hoje, depois de 30 anos, né, de trajetória profissional, ele fala, filha, você nunca coube num rótulo. E isso te ajudou muito a se forjar essa mulher forte, onde você estabelece qual é o local que você quer estar, né? Então, eu vou te preparar para você estar pronta para fazer as suas escolhas. Porque quando a gente se rotula, e muitas vezes a mulher é a primeira a se rotular. A gente fala muito, né, sobre a dificuldade que a mulher tem no mercado de trabalho, mas muitas vezes a dificuldade está, de novo, enquanto eu me coloco esse rótulo, porque o rótulo ele é uma atitude covarde. Muitas vezes quem está te rotulando não te conhece, não sabe das suas competências. Exato. Às vezes, inclusive, nem se disponibilizou a 10, 15 minutinhos de conversa para entender um pouco mais a sua história de vida, né? O que te trouxe até aqui, o seu repertório. Então, eu entendo o rótulo como uma atitude covarde, muitas vezes feita pelas costas, né? Quando você recebe um rótulo, é alguém que não consegue falar olhando no teu olho. Então, para mim, se rotular é aceitar uma máxima que o mercado ou alguém tenta te impor. Então, não caber nesses rótulos, então deixo esse conselho, não caiba em nenhum rótulo, seja ele qual for, para que você possa desenvolver o seu potencial ao máximo, começando por você. Um filme, pode ser uma série? Claro. Um filme, uma mulher que me inspire, um livro. Vou começar pelo livro. Vamos lá. Deixando aqui também o convite, né, a todas que estão nos assistindo para lerem o meu livro. Né? Esse é um hobby que eu tenho. Eu adoro escrever desde muito jovem. Me lembro, eu com 12, 13 anos, eu já arriscava ali escrever. E aí, na pandemia, eu me senti muito energizada para contar e compartilhar um pouco dessa minha experiência. Então, quem ainda não leu Chocolate nas Veias, de minha autoria, e muitos insights, inclusive dessas frases que você trouxe aqui durante o nosso papo, eu trago muito nos livros, né, um pouco desses aprendizados. Um filme, eu não poderia deixar de citar o filme, né, da Fernanda Torres, que realmente me emocionou. Você já assistiu? Você acredita que não? Não assistiu? O que cada um se sentiu, claro, mexido por um aspecto do filme. Mas, para mim, o aspecto que mais me emocionou é o quanto ela tem um olhar de priorização à família. Eu tive esse exemplo dentro de casa com a minha mãe. Então, eu senti, de novo, tentando nos teletransportar para aquela época onde, claro, a realidade era completamente distinta do que a gente vive hoje, mas o senso de priorização à família é algo que realmente me encantou muito nesse filme. Ele ainda está fresco aqui, que foi, acho que, um dos últimos que eu assisti. E uma mulher que me inspira, eu queria deixar aqui um agradecimento muito, muito especial. Não sei se ela já teve com você, se não teve, fica o convite, porque é uma história muito inspiradora. A Luciana Wodzik, CEO da Arezzo. Conheço. Ela tem uma trajetória de vida, assim... Ela era modelo. Muito inspiradora, modelo de calce. Ela era modelo, verdade. Modelo de calce. Eu li a história primeira dela. CEO mulher
que não é da família, inclusive. Depois de 27 anos, nós começamos juntas, 27 anos também de trajetória, desenvolvendo, né, o mercado de franchising. Copenhague e Arezzo são grandes, né, marcas que protagonizaram o franchise no Brasil. E a história dela é muito inspiradora. A gente tem grandes trocas, somos grandes amigas. E eu fico muito feliz de saber que eu inspiro ela em muitos momentos e que ela também é uma grande inspiração para mim. Maravilhosa. Rê, obrigada pelo seu tempo. Um prazer enorme. Te espero aqui de novo, hein? Com certeza. Vai ter V2, porque a gente ficou devendo, né? Esse papo um pouquinho mais longo, já temos que pensar numa V2 aqui desse papo maravilhoso. E a V2 a gente grava lá. Vamos gravar lá. Enquanto a gente toma um cappuccinozinho maravilhoso, delícia, com chocolate. De gato, exato. E o Mulheres Positivas de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Renata Vick, empresária e CEO do grupo CRM.